Então, boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que nos assiste de casa. Boa noite a todo o pessoal que está aqui. Uma das pequenas vantagens da pandemia foi essa, né? De que a gente conseguiu aprimorar essa transmissão das coisas ao vivo, né? Ao vivo e por vídeo. As pessoas online, as pessoas assistem em casa, né? Porque hoje seria aquele dia que a gente ia dizer, nossa, hoje ia estar vazio, né? Chuva, frio, mas tem um monte de gente corajosa aqui que vieram, né? Sejam muito bem-vindos, né? E vocês de casa também. Então, assim, antes do Patrick cantar uma canção pra gente, eu sugiro que todos vocês em casa acalmem o pensamento de vocês, serenem a mente, se conectem com esse momento que vocês dedicaram dessa semana em alimentar a alma, o espírito de vocês, né? Porque a gente passa a semana toda na correria e não dedica um tempinho para essa parte espiritual, né? Que não tem nada a ver com coisas beatas ou, né? Não, é a nossa conexão com o mundo espiritual, que nós todos acreditamos nisso. Ninguém tem dúvida, e isso independe de religião, não está ligado a nenhuma religião. Todos nós acreditamos em Deus, todos nós sabemos que Jesus veio para a Terra nos trazer o código de felicidade no mundo, que é um código difícil de ser seguido, mas que vale a pena a gente se empenhar nisso, né? Todos nós acreditamos que a vida não acaba aqui, né, com esse corpo só. Então, por isso, eu penso que todos podem se conectar e vamos fazer a oração que o próprio Jesus nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas e ofensas, na medida em que aprendermos a perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes cair em tentações, e assim livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, que luzes vindas de Jesus estejam no lar de cada um de vocês, assim como está aqui conosco. E agora nós vamos escutar uma canção do Patrick para se harmonizar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, pessoal, só fazer uma referência a essa música que o Patrick cantou pra gente. Num curso de física quântica que eu faço, o professor falou que essa música tem a ver com a física quântica. Quando eu transformo a tristeza em alegria, né? O sofrimento em... né? Então, assim como essa música vai mostrando, mostra saltos quânticos que a gente dá. Da tristeza para a alegria, eu tenho que fazer um salto quântico. Então, quando a gente estuda física quântica, a gente consegue entender muita coisa sobre o mundo espiritual. Obrigada, Patrick, por essa música tão legal. Então, gente, hoje nós vamos falar da parábola do bom samaritano. Então, assim, eu vou repetir, toda palestra que a gente fala de uma parábola, eu repito a mesma história. Por que Jesus falava por parábolas? Parábolas são historinhas, são maneiras figurativas de se falar. E por que ele usava isso? Por que ele não falava direto as coisas para as pessoas, para os apóstolos? Porque naquela época as pessoas tinham dificuldade de entender. Nós temos que entender que há 2000 anos passados, a maioria das pessoas eram analfabetas. Então tem certas coisas que Jesus não poderia falar. Além disso, Jesus, com aquela superioridade espiritual máxima, né? Não teria como Jesus falar às vezes certas verdades sem ferir alguém, né? Sabe quando a gente escuta aquela verdade, bateu, doeu, leva que é teu, que se diz, né? Jesus não gostava de fazer isso. Jesus então contava uma historinha e quem entendia que levasse para si. E nessa parábola do bom samaritano acontece isso. Um doutor da lei, que seria o equivalente hoje a um bacharel em direito, né? Se achava que ele sabia de tudo. Então ele vem e faz uma pergunta para Jesus, mas assim, eu vou pegar esse cara, o JC, né? O Jesus que eu digo, vou pegar esse cara aí, vou fazer essa pergunta e ele não vai saber me responder. E aí Jesus conta essa parábola do bom samaritano, tá? Então só para vocês entenderem como que isso acontece. Então vamos lá. Essa parábola vai ser um exemplo de como que a gente tem que praticar a caridade. Porque parece que é tão fácil. Hoje à tarde eu estava conversando com a minha prima e amiga Rosiane, e nós discutindo, estava falando para ela sobre a palestra, né? E nós duas discutindo sobre, será que a gente é caridosa? Será que a gente faz isso que o bom samaritano vai fazer, né? Que Jesus conta nessa parábola? E nós concluímos que não, que a gente ainda está longe, mas pelo menos, gente, nós estamos hoje, ó, uma quinta-feira à noite, né? Vocês que estão em casa, estão ali, pararam tudo para ouvir, vocês que estão aqui, vieram das suas casas nessa chuva, nesse friozinho. Então a gente quer saber, por isso que é tão interessante saber os ensinamentos de Jesus, na luz do Espiritismo, que traz a ciência junto, que busca a filosofia, que engrena tudo isso com a religião e nos traz a fé raciocinada, nos faz entender as coisas através do coração, através da razão, né?
Então, isso que é o importante. Porque nós temos que entender também, toda palestra eu falo isso, mas vou falar de novo, que a verdadeira caridade, como Jesus pregava, é essa caridade que está ali, ó. Benevolência para com todos, não só para quem é bom conosco, porque é muito fácil eu ser bom com alguém que é bom comigo, né? Mas ser bom com todo mundo. Ser indulgente com as falhas dos outros, ou seja, ser compreensivo, ser tolerante, porque eu também vou precisar da compreensão e da tolerância das pessoas com as minhas falhas, né? E perdoar. Então, esses 3 itens da verdadeira caridade, benevolência, indulgência e perdão, é um desafio imenso, gente, para nós ainda. Nós ainda temos uma longa caminhada para conseguir fazer essa verdadeira caridade. Mas estamos com essa proposta, né? Temos essa motivação. Então, por isso, vamos adiante. A parábola do bom samaritano, ela não considera a caridade apenas como uma das condições para a salvação. Ela considera que é a única condição. Não é uma das, é a única. Sem benevolência, sem indulgência, sem perdão, não tem como evoluir. E essa palavra salvação não significa que alguém vai se salvar e alguém não vai se salvar. Todos nós vamos evoluir, todos nós um dia seremos espíritos perfeitos. Isso não tem discussão, tá? É um determinismo. Jesus dizia que nenhuma das ovelhas dele se perderia e não vai se perder mesmo, né? Essa salvação que quer dizer, nós poderíamos falar ela assim, ó, fora da caridade não há evolução. Se eu não aprender a praticar essa caridade que Jesus falava, não tem condições de eu evoluir. Então, em cada encarnação nossa aqui na Terra, nós vamos aprendendo um pouquinho, vamos ficando mais caridosos, até que vai chegar uma hora que a nossa evolução vai nos permitir, né, estar no mundo de regeneração, ou enfim, estar num mundo mais aperfeiçoado. São tantas as possibilidades. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, no item 3, fala, fora da caridade não há salvação. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, leia esse item. E lá diz assim, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isso é, 2 virtudes que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Não sei se o pessoal de casa já percebeu, mas o pessoal que acompanha a gente aqui na Casa Espírita já percebeu que toda palestra espírita a gente fala do orgulho e do egoísmo, né? Parece que virou um mantra do espírita isso. Por que a gente fala disso? Porque o orgulho e o egoísmo são as 2 maneiras que nos impedem de seguir em frente evoluindo. Enquanto nós tivermos orgulho e egoísmo, é muito difícil dar um passo à frente. E infelizmente eu sinto dizer, para mim mesma também, de que nós todos somos orgulhosos, em graus diferentes, mas somos, todos nós somos egoístas. Isso ainda é um resquício, né, da nossa pouca evolução. Afinal, nós estamos em um planeta que ainda é de provas e expiações, em transição para a regeneração. Mas isso leva séculos para nós chegarmos à regeneração. Nós que hoje estamos aqui, vocês que estão assistindo de casa, nós só vamos vivenciar o mundo de regeneração daqui a alguns séculos. Mas nós já começamos essa transição. E nós temos que dar um jeito, primeiro de tudo, de reconhecer o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque eu só posso começar a modificar as coisas a partir do momento em que eu me conheço. Eu me autoconheço. Quando eu identifico em mim comportamentos de orgulho e de egoísmo, aí eu posso começar a combater. Mas se eu acho a rainha da cocada, que eu ainda, nossa, eu não tenho mais nenhum orgulho, nenhum egoísmo, não vai mais ter como modificar nada, né? Então, enquanto eu tenho essa noção de que ainda tenho orgulho, de que ainda tenho egoísmo, eu tenho como buscar maneiras de combater. Bom,
Então vem a história como ela é. Ó, levantando-se um doutor da lei, que seria um bacharel de direito, ele foi cutucar Jesus, assim, experimentou Jesus, dizendo assim: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele achou que Jesus não ia conseguir responder, porque era a época em que Jesus estava circulando lá pela Galileia e ali ao redor do lago de Genezaré, falando para as pessoas, né? E esse doutor da lei pensou: o que eu farei para herdar a vida eterna? Quero ver o que esse cara vai falar. E Jesus só disse assim para ele: o que está escrito na lei? Já que ele era um doutor da lei, né? O que está escrito na lei? Como é que tu lês? Aí o doutor da lei respondeu assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, isso o doutor da lei falou sobre o que está escrito na lei. Aí Jesus disse assim: respondesse bem, faz isso e viverás, né? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou assim para Jesus: então, e quem é o meu próximo? Porque aqui ele falou, ó, e ao próximo como a ti mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo, não falou isso? Então, agora o doutor da lei queria saber assim: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar a parábola, porque ele não quis pegar pesado com o doutor da lei, né? Então ele contou essa parábola dizendo assim: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Agora nós vamos entrar lá na parábola tal como ela está na Bíblia, contada por Lucas. Lembrando vocês que Lucas não foi apóstolo de Jesus. Quando Lucas começou a pregar o cristianismo, Jesus já tinha morrido. Lucas acompanhou o apóstolo Paulo depois. E Lucas entrevistou bastante Maria. Então, se vocês lerem o Evangelho de Lucas, vocês vão ver que quase tudo que está escrito lá foram coisas que a Maria contou para o Lucas, tá? Então, é um evangelho muito lindo, que vem de uma fonte maravilhosa que é Maria, e que inclusive vai ser o tema da nossa evangelização juvenil no dia 15, né? Então, olha só, respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. O que significa? Ali nós já temos que pensar, ó, descia de Jerusalém para Jericó, está fazendo uma descida. E caiu na mão de salteadores, bandidos, ladrões, os quais o despojaram, roubaram tudo dele, inclusive a roupa. Ele ficou sem nenhuma roupa. Espancaram ele e se retiraram, deixando ele ali caído, machucado, meio morto. Mas nessa ocasião estava descendo pelo mesmo caminho um certo sacerdote. O sacerdote era um sacerdote de um templo, né? E vendo o homem lá caído, passou de largo, meio fez de conta que não viu e foi indo, continuando. De igual modo também veio um levita. Os levitas também eram dos templos, tá? Seriam pastores ou assim, né? Alguém que pregava a religião. E vendo também o homem ali caído machucado, passou de largo. Mas daí veio um samaritano. Depois vou explicar a história dos samaritanos para vocês entenderem. Que ia de viagem. O samaritano estava ali trabalhando. Ele estava indo de um lugar para outro. Aqui não estava falando que ele descia, tá vendo? Está falando que ele ia de viagem, né? No seu cavalo, levando as suas mercadorias, fazendo negócios. E pulou do cavalo, chegou ao pé do homem machucado, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Olha só, compaixão, gente. É isso que está faltando em nós, compaixão, né? E aproximando-se do homem machucado, atou-lhe as feridas, quer dizer, limpou as feridas, né? Aplicou azeite e vinho. Naquela época não tinha
mercúrio, iodo, sei lá, tudo que tem hoje, né? Então ele usou azeite e vinho para limpar os machucados que os ladrões tinham feito. Colocou ele sobre o cavalo e levou ele por uma estalagem, um hotelzinho lá que existia, né? E cuidou dele durante aquela noite. Vestiu ele, ficou cuidando para que o homem se recuperasse da surra que levou dos ladrões lá. Mas no outro dia esse homem tinha que ir embora, né? Ele estava seguindo a vida dele, tinha que trabalhar. Aí ele pegou e tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, dono do hotelzinho lá, da hospedaria. E disse assim para ele: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Pronto. Essa é a parábola. O que vocês acham que o doutor da lei pensou depois disso? Será que o doutor da lei se identificou com o levita? Ou com o primeiro sacerdote? Ou será que ele se identificou com o samaritano? Ele queria saber como é que se herda o reino de Deus, né? Então, vamos adiante. Então, essa seria uma figura, né? Do samaritano ali atendendo o homem ferido com o seu cavalo. Lá atrás está indo o sacerdote, aqui está indo outro levita. Aqui está o bom samaritano pagando para o hospedeiro, né? Então está aqui o homem que tinha sido machucado, o burrinho dele lá esperando ele para ir embora de manhã cedo, ele pagando dinheiro aqui para o dono da hospedaria, dizer, ó, cuida dele, tudo que mais precisares, se custar mais do que isso que eu estou te dando, depois eu acerto contigo. Bom, então vamos lá, o que é um sacerdote? Sacerdote, com ou sem indumento próprio, significa sem aquelas roupas especiais, são todos aqueles que propagam e pregam o bem, pregam a caridade e pregam o amor. Olha o que o sacerdote faz. Propagam e pregam o bem, a caridade e o amor. Essa é uma definição que está no dicionário Espiritismo de A a Z. Mas se vocês forem procurar no Aurélio, o dicionário Aurélio, diz assim, aquele que tratava de assuntos religiosos. Mas quem trata de assuntos religiosos sempre trata da caridade, do amor, do bem ao próximo, né? Então seria isso aqui um sacerdote. Vamos ver o que é um levita. Levitas são assim, adeptos com exagerados zelos pela letra, em desfavor dos cuidados devido ao espírito das escrituras. Então, os levitas era só o que tem para estudar, ler, se informar, mas não aplica. E não adianta a gente se encher de instruções, informações e conhecimentos se a gente não aplica. Então, eles eram muito ligados à letra. E nós temos que tirar o espírito da letra. Quando se fala isso, significa tirar o entendimento do que tem na letra. Por exemplo, a Bíblia, a nossa Bíblia, ela é riquíssima. E nós vamos levar ainda centenas ou milhares de anos para entender a Bíblia na sua intensidade toda, né? Porque nós estamos começando a tirar o espírito da letra. A letra está lá na Bíblia, os homens escreveram o que está lá, né? Agora, tirar aquilo de lá e entender e aplicar na nossa vida é outra história, né? E os levitas, eles eram membros da tribo de Levi, entre os hebreus, judeus, sacerdotes da antiga Jerusalém. Isso é no dicionário Aurélio. Então, ali estariam, por exemplo, os levitas, né? Eles também tinham uma roupa própria, né? E o que era um samaritano? Essa história dos samaritanos é um pouco mais complicada, mas vamos ver se vocês conseguem entender. Tinha as 10 tribos de Israel, né? Após a cisão, essas 10 tribos se encrencaram e cisão, partiu, separou. A Samaria ficou sendo a capital do reino dissidente de Israel. Então, um reino, a Samaria ou Samária, não sei, ficou sendo o reino dissidente de Israel, o que não combinou com os outros, né?
Os samaritanos, eles aceitavam apenas o Pentateuco de Moisés, ou seja, a Constituição dos judeus. Eles eram só fixos naquilo, só no Pentateuco de Moisés. Os primeiros 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Nada além disso eles queriam saber. E eles eram desprezados pelos outros judeus, os ortodoxos, que diziam que eles eram hereges, e aí eles perseguiam os samaritanos. Tá? Então os samaritanos eram assim, aquela ralé mal considerada, desprezada. E olha só o exemplo que Jesus usa. Justamente o samaritano é que vai ajuntar o homem machucado, né? Então vamos interpretar esse texto agora, vamos tirar o espírito da letra, né? Então vamos lá. Destaca-se em primeiro lugar a violência a que esse viajante foi submetido. Isso não acontece mais hoje em 2021, né? Não aconteceu essa semana, né? Numa cidade chamada Saudades, né? Olha, gente, então, a violência a que esse viajante foi submetido. Característica de um mundo de provas e expiações onde o mal predomina. 3 pontinhos, ainda o mal predomina, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, vocês vão ler o capítulo que fala: há muitas moradas na casa de meu pai. Por que eu botei isso aqui? Porque eu falei que o planeta Terra ainda é de provas e expiações, por isso acontecem essas coisas horripilantes, né? O planeta Terra não é só ele. Não adianta nós pensarmos que só existe esse planetinha com gente no universo. Existem muitos planetas habitados. Por isso que Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu pai. Quem é o meu pai? É Deus. Essa inteligência que nós não sabemos o que é. Mas nessa morada de Deus existem muitos planetas, que nem o planeta Terra, outros bem mais evoluídos, outros bem menos evoluídos, mas existem. E nós ainda estamos em provas e expiações. Por isso acontecem coisas tão horríveis ainda. A Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita. É um lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Chato escutar isso, né, gente? Significa o quê? Que nós todos somos um pouco rebeldes às leis de Deus, por isso estamos aqui na Terra. Senão a gente já estaria num planeta melhor. Senão o planeta Terra já seria melhor. Mas nós estamos exilados aqui. Alguns estão em prisão, presos de alguma maneira por doenças incapacitantes. Alguns estão em hospitais, doentes para curar, né? Alguns estão em escolas para aprender. Então o planeta Terra, na realidade, ele é um planeta escola, prisão e hospital, né? E aqui a luta é com a perversidade dos homens. Nós temos que lidar com essa ruindade que ainda existe em muitos seres humanos, e às vezes com a inclemência da natureza. Olha o que aconteceu lá em Presidente Getúlio, aqui Birama e Rio do Sul, lá um pouquinho antes do Natal, ano passado, né? Aquilo ali foi uma inclemência da natureza. A natureza mostrou a sua força e acabou com os sonhos de muitas pessoas, para mostrar, né? A pandemia, idem. A pandemia veio mostrar a nossa fragilidade espiritual, física, e mostrar o nosso orgulho. A gente achava que sabia tudo, não sabemos nada. Cada vez o Covid vem dando mais exemplos para nós de que nós temos que meter a cara e pesquisar, porque ele está dando um baile aí. Em todos os médicos, em toda a classe científica, e ainda por cima, dando um imbróglio ali no meio político, que só dificulta a caminhada, né? É aqui, né? Aqui a luta é com a perversidade. Assim desenvolvemos qualidades do coração e da inteligência. Conforme nós vamos passando por essas tristezas, por esses sofrimentos, gente, nós vamos evoluindo. Porque, por exemplo, com a pandemia, nós aprendemos em 1 ano mais do que nós aprenderíamos em 10 anos.
na corrida que foi para descobrir tratamentos, para fazer vacinas, né? Para pesquisar. Então, assim, quando vem uma coisa dessas, faz com que o homem, né, corra atrás do prejuízo realmente. É a bondade de Deus fazendo com que o resgate resulte em progresso do espírito. Então significa assim, a gente sofrendo as dificuldades, nós vamos progredindo. Tá? Essa é uma mensagem de Santo Agostinho, passado por um médium, lá em Paris, no ano de 1862, para o Allan Kardec. Quando dizia assim, descendo de Jerusalém para Jericó, isso pode ser interpretado num outro contexto. Pode ser assim, que aquele homem que foi roubado ali, ele estava num padrão de vibração em queda. Talvez ele estava desanimado, ele estava com medo, ele estava com algum negócio fraudulento, não se sabe, ele estava em queda. Talvez é isso que Jesus quis dizer, né? E ele estava descendo para um padrão inferior devido à invigilância moral. Por isso que Jesus dizia tanto, vigiai e orai, né? Vigia teus pensamentos. Estás com medo? Estás preocupado? Por quê? Vigia isso. Qual é a razão? Não tem solução? Busca na oração. A oração o que é? Conexão com toda a espiritualidade que está sempre disposta a nos ajudar. Só nos resta pedir e conectar com eles, né? Continuando a interpretação, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, talvez também estava em queda de padrão vibratório, né? O sacerdote e o levita, ao invés de tratar dos interesses do povo, tratavam apenas dos interesses dogmáticos e do culto de seus templos. Então, eles como sacerdotes, eles pensavam, não, o que eu tenho que cuidar é ali do meu templo, né? De como vai ser feita os cultos, como é que vamos fazer os procedimentos, seguir os dogmas, os rituais, só isso eles se preocupavam. Nunca podemos nos cansar de fazer o bem, pois isso demonstra que ainda não foi possível tirar o mal de nós mesmos. Fazer o bem sempre, gente, não tem... Por exemplo, nessa história da Cidade de Saudades, que a gente viu essa semana e que todo mundo ficou em estado de choque, alguém se lembrou de fazer uma oração bem sincera por esse rapaz que veio lá com esse facão? Alguém se lembrou de fazer uma oração muito sincera pelos pais desse rapaz? A dor daqueles pais que perderam as criancinhas é inimaginável. Chico Xavier sempre dizia que não tem palavra no planeta Terra para definir a dor de uma mãe que perde um filho. Não existe, essa palavra não inventaram ainda. E a dor dessa mãe que viu esse rapaz fazer isso? E por que esse rapaz fez isso, será? Não quero justificar isso, não. Mas nós já paramos para pensar isso? E ligamos uma oração assim, Deus, ilumine esse espírito. Por que isso aconteceu? Né? Mas nós geralmente ficamos aqui borbulhando ainda na raiva, na vingança, que tomara que fique vivo para ser pendurado em praça pública, né? E não é esse o pensamento. Todos somos filhos de Deus. E o próprio Paulo, né? O apóstolo Paulo dizia, vós irmãos, não vos canseis de fazer o bem, sempre, sempre. Não tem essa coisa de dizer assim, ai, cansei, não faço mais o bem porque ninguém reconhece. Não, se você quer fazer o bem para ser reconhecido, não faça. Ou você faz gratuitamente, ou não faça. Porque se você quiser gratidão, reconhecimento, você está sendo orgulhoso. Né? Então tá. Então ela dizia assim, que o sacerdote e o levita passaram de largo, ou seja, fizeram de conta que não viram aquele homem lá caído, né? Passar de largo mostra uma pessoa acostumada a cultivar apenas o interesse pessoal e a indiferença com a necessidade dos que sofrem. Cedo ou tarde, essa atitude refletirá no íntimo da pessoa, gerando uma coisa terrível, gente, que se chama culpa. A pior coisa que nós podemos levar
para a próxima existência é culpas. Então vamos cuidar aonde que a gente está passando de largo, aonde que a gente está vendo problemas e situações difíceis que a gente poderia ajudar e não está ajudando. Nós estamos passando de largo muitas vezes. E aí pode vir esses processos de culpa. E a culpa, gente, é um sentimento muito ruim. A culpa dificulta muito na nossa próxima encarnação. A gente já nasce com sentimentos de culpa e aí vai ter aqueles probleminhas, depressões, problemas mentais, né? Todos nós temos isso de alguma forma mais ou menos desenvolvido. A culpa gera um remorso e isso abre brechas de sombras nos tecidos sutis da alma. Uma frase do Emmanuel, a culpa ela gera remorso e isso abre brechas de sombras, entra sombras na nossa alma. Então vamos cuidar, né? Olhar em torno. Ninguém aqui precisa ser Madre Teresa, que só vive de juntar pobrezinhos na rua. Mas existem coisas no nosso dia a dia que nós podemos fazer. No estado de culpa nós podemos nos desequilibrar e a harmonia orgânica fica prejudicada, levando o corpo e a alma à enfermidade. Sentimentos de culpa nessa existência mesmo nos geram doenças, enfermidades. Muitas das nossas doenças orgânicas, físicas mesmo, elas se originam dos nossos sentimentos de culpa. E como eu resolvo isso? Resolvendo a minha culpa. Vou conversar com alguém que me auxilie, vou ter um remorso e vou arranjar um meio de resgatar essa culpa de outra forma, né? Fazer algo que permita, como se diz, o bem que se faz cobre 1 milhão de pecados, né? No caso de nos sentirmos culpados, é necessário humildemente buscar o reajuste o mais rápido possível para que a gente não ingresse na escola das longas reparações. O que é isso? Várias encarnações com sofrimento, várias encarnações com pouca evolução. Fazer o bem cobre uma multidão de pecados. Então, todos nós temos as nossas pisadas feias de bola na nossa vida, mas todos nós temos a oportunidade agora de começar a fazer o bem. Não que a gente não vai resgatar aqueles erros todos, a gente vai, mas quando a gente já começa a fazer o bem agora, tudo isso pode ser atenuado. Mas um samaritano que ia de viagem. Então, samaritanos eram desprezados, mantidos à distância pelos demais judeus, porque eles interpretavam de formas diferentes os livros básicos do judaísmo e tinham práticas religiosas diferentes. Hoje em dia isso não acontece mais, né? Ninguém mais dá bola se alguém não concorda comigo, com a minha religião, né? Continuamos igual a 2000 anos atrás. Só que olha ali, Jesus e os seus apóstolos consideravam os samaritanos pessoas do bem. Está lá em Atos dos Apóstolos na Bíblia. Jesus olhava para eles com muita benevolência, com muita indulgência, né? Porque Jesus praticava a verdadeira caridade. Bom, por serem tão desprezados, os samaritanos desenvolveram uma vigilância maior em relação ao comportamento e conduta da vida. Bom, eles sabiam que eles eram desprezados, que eles eram considerados de lado, né? Então eles se uniram e se vigiavam muito mais devido a isso. E esse samaritano teve um sentimento de compaixão por aquele ferido. Ele nem sabia quem era aquele homem que estava caído lá. Ele não, naquela época a gente identificava as pessoas pela roupa, né? Uma tribo usava essa roupa, judeus desse tipo usavam outra, os que não eram judeus usavam outra, mas esse homem estava sem roupa. Então o samaritano passou ali, ele não sabia, estava sem roupa, estava desacordado, não dava nem para ver que idioma ele falava. Não dava para saber se ele era pobre, se ele era rico, se ele era judeu, se ele era bom ou se ele era mau. Não dava para saber, né? Mas mesmo assim ele parou.
E aí hoje a minha amiga Rosiane, nós conversando, ela disse assim, Cristina, tu paras quando tu tá no asfalto assim e alguém pede carona, tu para? Eu disse, nunca que eu paro. E se tá alguém lá com um pneu furado assim e tu para? Não paro. Porque a gente sabe que a situação tá tão difícil com as pessoas, às vezes forjando que estourou um pneu do carro, e quando tu vai lá, eles te assaltam, levam o teu carro, ainda te dão uma batida na cabeça, ou tu vai dar carona para alguém, que daí também às vezes é alguém mal, né? Então, até hoje nós estamos colhendo esses frutos. E a maioria dessas pessoas que estão pedindo carona, e a maioria dessas pessoas que estão no lado da estrada com o pneu furado, são pessoas honestas. Pode ser nós amanhã. Nós, né, irmã? Com o pneu furado lá. Ainda bem que tinha uma alma boa que ajudou. Então, mas ninguém para porque não sabe. Então é a mesma história, né? Então vamos lá. Jesus nos mostrou que a verdadeira caridade, ela só é praticada quando nós nos compadecemos dos que sofrem. Essa é a verdadeira caridade. Humberto de Campos foi um jornalista brasileiro, ele desencarnou, ele não era espírita, ele nem sequer era religioso. Mas quando ele chegou no mundo espiritual, em poucos meses ele já conseguiu começar a enviar mensagens para o Chico Xavier. E nós temos muitos livros que o Humberto de Campos ditou. E o Humberto de Campos, num desses livros, ele diz que aquele homem que foi assaltado, no momento em que ele percebeu que os ladrões chegaram, ele fez uma prece muda a Deus. Sabe, quando a gente percebe que o perigo está chegando, e a gente diz, Deus me ajude, me auxilie, me proteja, me cuide, ou sei lá, faça uma oração muda. Deus, através de um mensageiro, procurou auxiliar aquele homem. E esse mensageiro primeiro buscou auxílio no sacerdote. Depois, esse mensageiro espiritual tentou o levita. E por fim, o samaritano. E quem ajudou foi o samaritano. Então, o samaritano, além de ser bondoso, ele cuidou do homem ferido. Primeiro, limpando as feridas, improvisando o transporte no cavalo ou no burrico, levou para uma estalagem onde ele pudesse ser alimentado e repousar, cuidou do ferido naquela noite e garantiu que o tratamento continuasse, deixando o dinheiro para o hospedeiro. O samaritano amou nos 3 níveis. Amou de verdade. Ele amou no primeiro nível. Lembra lá no comecinho, quando Jesus fala pro doutor da lei, né? Como tu lês? E o doutor da lei falou direitinho tudo? Então, no primeiro nível, o samaritano amou a Deus com todo o coração, porque ele se moveu de compaixão por aquele homem caído lá machucado. No segundo nível, ele amou a Deus de toda a sua alma, porque ele não só se compadeceu, ele pulou do seu cavalo e ele foi lá, meteu a mão, ele ajudou, ele foi ativo. No terceiro nível, ele amou a Deus de todo o seu poder, ou seja, colocou o seu dinheiro a serviço da humanidade. Ele, certo, não era uma pessoa que tinha grandes posses, mas ainda tirou o seu dinheirinho, deu lá para o homem da hospedaria e disse aqui, cuida dele, se precisar, na volta eu pago mais, né? O samaritano demonstrou o seu amor a Deus por ações concretas. Ele amou o próximo. Esse é um exemplo de como nós podemos descer para os planos vibratórios onde a dor reside sem que ocorra prejuízos de qualquer natureza. Descer a serviço do bem é um programa de aprendizado e de trabalho, tá? Os benfeitores espirituais, que são esses que cuidam de nós, os nossos anjos de guarda, né? Eles fazem isso frequentemente, eles já vivem em lugares melhores, né? Mas eles saem lá das suas esferas superiores, descem aqui para cuidar de nós. Nas nossas mazelas, nas nossas raivinhas, nas nossas vinganças, nas nossas mimimi, né? Que a gente vive nisso, né? Então, eu trouxe, como sempre, eu trago o exemplo da Madre Teresa. A Madre Teresa era uma freira que vivia num convento de freiras
lá na Índia, maravilhoso. Nossa, elas eram um convento onde tudo de bom, tudo limpo, organizado, e a Madre Teresa não gostou disso. Ela queria botar a mão na massa, ela queria fazer aquele item 2 e item 3. Amar a Deus ela amava, mas como é que vou botar isso em ação? Aí ela inclusive se encrencou lá com o pessoal da igreja e saiu e foi para as ruas de Calcutá botar a mão na massa, como mostra ali, ó. De lá na rua, no meio dos feridos, doentes, famintos, e foi isso a vida dela. Então ela é assim como a Madre Teresa, que eu uso esse exemplo, mas como a Madre Teresa tem milhares de pessoas no mundo fazendo isso. Aqui em Ibirama nós temos gente que faz isso, que vai lá nos lugares difíceis, sujos, com pessoas doentes. Então, temos muitas Madres Teresas por aí. Ela é um exemplo que a gente deveria seguir, né? O processo evolutivo, ele se dá pela subida, quando nós buscamos conhecimento. O que a gente está fazendo hoje? Buscando algum conhecimento. Vocês já tinham ouvido a parábola do samaritano sob esse aspecto? Irma não pode falar. Mas é um aspecto bem diferente de se avaliar uma parábola, né? Então, nós estamos num processo evolutivo, estamos tentando subir, porque estamos tentando adquirir conhecimento. E também pela descida, quando nós vamos lá para os núcleos ruins, para ajudar com amor, tá? Então, conhecer e ajudar também, né? Mas tanto esse subir quanto esse descer significa evoluir. Então, compreendemos assim que o papel do samaritano é digno de ser imitado. O homem caído aprendeu com a sua própria queda. Quando a gente cai, a gente aprende. O levita e o sacerdote ainda vão ter que evoluir muito nas próximas reencarnações, porque o conhecimento eles já têm. O que está faltando agora é aplicar. O hospedeiro, aquele que hospedou o doente lá, é alguém que presta o seu serviço, ainda que remunerado. Ele prestou serviço para aquele homem lá, foi pago para isso. Mas isso tem méritos, porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá também na intimidade da nossa atuação profissional. Vocês em casa, diversas profissões, nós aqui hoje, diversas profissões, todos nós somos remunerados nas nossas profissões. A gente trabalha visando ganhar algum pagamento no final do mês, porque nós precisamos sobreviver, né? Mas a função do meu trabalho é só me trazer o pagamento? Eu trabalho o mês inteiro só para chegar no fim do mês e receber aquele pagamento? Ou o meu trabalho também é uma coisa que eu gosto de fazer porque eu vejo um bem que eu estou fazendo para a humanidade? E me citem um trabalho que não faz bem para a humanidade. Todos os trabalhos fazem bem para a humanidade. Aquele agricultor que está lá plantando para nós, está nos botando alimento na mesa. O homem que coleta o lixo da nossa cidade, está nos fazendo um trabalho maravilhoso para a humanidade. O médico, o advogado, o professor, todos estão fazendo bem para a humanidade. Serão remunerados por isso. Mas tenho que ver a importância do meu trabalho, né? A parábola do bom samaritano é uma lição preciosa que precisa ser refletida e aplicada no nosso dia a dia. A caridade pede compreensão. Caridade é muito maior do que dar esmola. É preciso aprender o amor cristão para sermos úteis. E para Jesus o que importa não são os credos, nem os formalismos litúrgicos, mas os bons sentimentos. Tá? Então para Jesus não tem importância se eu sou dessa religião, daquela, não importa isso. Porque Jesus não criou nenhuma religião. Para Jesus importa que eu adquira bons sentimentos. O meu próximo é aquele que necessita dos meus serviços, às vezes da minha palavra, às vezes do meu cuidado e às vezes da minha proteção, né? E nós vamos sempre ter oportunidade. Não basta, nem é preciso ser um doutor da lei
nem fariseu, nem sacerdote, nem católico, nem protestante, nem espírita, nem assistir cultos ou cumprir mandamentos dessa ou daquela igreja para ter a vida eterna. Basta ter alma, coração e cérebro, isso é, ter amor. E quem tem amor auxilia o seu próximo. E desenvolver a nossa sensibilidade é o nosso maior desafio. Ser realmente sensível com o que está acontecendo ao meu redor. E aí, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Vamos pensar nisso? É aquele que necessita os meus serviços. É aquele que precisa da minha palavra, dos meus cuidados, da minha proteção. E de quem eu sou o próximo? Eu pensei nos nossos próximos. E agora? De quem cada um de nós somos os próximos? A mesma coisa, né? Os amigos do plano superior já planejaram um mundo de regeneração. Falei para vocês, nós já estamos nessa transição para chegarmos ao mundo de regeneração, né? Mas eles precisam disso aqui, ó, dos nossos braços. De desenvolvermos a nossa sensibilidade, a nossa caridade, para fazer com que esse planetinha lindo aqui seja um planeta regenerado e um dia um planeta feliz, né? Onde não exista mais mal nenhum, onde nenhum ser humano mais esteja sofrendo. Aí todos nós seremos felizes. E enquanto tiver um sofrendo, os outros 8 bilhões não serão felizes. Então, o que é esse mundo de regeneração? É um mundo onde tem paz, onde tem respeito, amor, onde tem perseverança, onde tem vida, né? E é esse mundo que nós queremos. Então, quando alguém diz assim para vocês, assim, tá se querendo dar uma de bom samaritano, né? Tem até uma coisa pejorativa, ela veio ali dar uma de bom samaritano, né? Lembrem dessa parábola e sejamos um bom samaritano. Que a gente lembre dessa parábola realmente para ser um bom samaritano, né? E aí eu deixo aqui essa imagem linda do nosso Mestre Jesus, emitindo, irradiando toda essa luz que vem lá, né, da onde Ele está, governando o nosso planeta, e que alcance cada um nos seus lares, nós todos aqui, nos trazendo muito consolo, muito conforto, muita harmonia, muita serenidade, para seguir em frente, né, buscando desenvolver realmente o nosso amor, para podermos ser caridosos. Tá? Que assim seja. E agora a gente vai encerrar então com mais uma música do Padrinho. E na próxima quinta não haverá palestra. Senhor, por mostrar-lhe o caminho aqui, o caminho em que devo andar, para o céu chegar. E graças, Senhor, pelas provas que tu me dás, pois eu posso assim crescer, posso aprender, pois agora vencerei, eu sei, embora fraco vencerei. O teu Espírito me diz o que fazer, pois quando as provas vêm a mim, a natureza é fraca sim, Cristo está pronto a me dar a sua mão. Graças, Senhor,
dar um caminho ao que vacilar, para o céu chegar. E graças, Senhor, pela tua bondosa mão, a suster-me na tentação, quando em aflição. Pois agora vencerei, eu sei, embora fraco vencerei. O teu Espírito me diz o que fazer. Pois quando as provas vêm a mim, a natureza é fraca sim, Cristo está pronto a me dar a sua mão. Que assim seja. Que assim seja.